maravilhosa! Está começando mais um episódio do podcast Entre Elas. Eu sou a Renata Souza, estou aqui com a Vanessa, com a Gabriela e com ela. Ela, que é a nossa figurinha carimbada, que a gente ama de paixão. Acho que a figurinha mais repetida. Ela gosta de estar aqui. Eu gosto. Seja muito bem-vinda, Lilian Coimbra. Obrigada, meninas. Adoro estar aqui. Muito bom. Mas não também gosto de adoro. falar, né? Lilia, então já que Vamos lá, você vamos é prosear, de não sei casa, de quê. já que você já é de casa, vamos começar com o pé na porta. Ai, misericórdia. No outro, você pegou pesado. Agora você não perde por esperar. Não, então nem tanto Vamos assim. lá. Não, Vamos. nem tanto assim. Vamos abrir a maçaneta. Sem pedir vamos. licença, mas abrindo a maçaneta. Sim. E essa história que a sua escola forma alunos superdotados? Pois é, que história é essa, né? Tem mãe chegando falando isso, né? E eu falei, da onde vocês tiraram isso, pelo amor de Deus? Eu também tô querendo saber, né? Que história é essa, né? E aí eu venho refletindo sobre o que tem levado as pessoas, algumas pessoas, a dizerem isso, né? Primeiro, um desconhecimento do que é altas habilidades, uma criança de altas habilidades, né? Que é algo que não é simples. Uma criança de altas habilidades é uma criança que vai demandar um trabalho muito especializado para que ela desenvolva a potência que muitos acham que é aquela criança que nasce gênio, né? Que sabe fazer Sim. as do Luciano Huck. Não é. Elas não são assim. Então, elas têm uma complexidade de desenvolvimento social, de emocional, e é muito sério. E aí eu venho refletindo por que isso tem chegado, né? De algumas pessoas falarem isso. Pensando até com a minha coordenadora, talvez seja o fato de que a minha escola trabalha na potência das crianças, né? Independente dela ter um laudo, dela ter altas habilidades, um QI elevado ou não, a gente quer que todas elas saiam no limite máximo que eu puder de desenvolvimento dessa potência. E a gente não tem uma pedagogia bancária que só deposita conhecimento, uma pedagogia tradicional que não escuta, não, pelo contrário. A gente está sempre, e aí? Como que é? Como que a gente vai fazer? Do dia os meninos acharam um cano lá no parque. De onde vem esse cano? 1000 teorias surgiram. De como que é água de esgoto, água pluvial, que o encanamento de água pluvial é de um jeito, de água de esgoto é de outro. Isso é teoria. O que a gente precisa entender hoje é que essas crianças que estão tão sedadas, tão sem desejo de conhecimento, precisa ser estimulada a querer conhecer, que o conhecimento não está pronto, ele está cheio de pontinhas para a gente puxar e descobrir outra coisa, porque senão a ciência para. E é desde os pequenininhos. Então, eu acredito que seja muito pelo fato da gente trabalhar com estratégias de desenvolver o máximo da potência de cada criança. Eu sempre quero o máximo. Eu falo com os pais, eu não quero pouco pro seu filho, não. Eu quero muito. E eu acho também de entender a criança, né? Vocês realmente olham a criança. E cada criança tem uma habilidade. Eu tenho 2 filhas, por exemplo. Elas têm o potencial cognitivo muito grande. E uma habilidade social menor. Então, elas já estiveram lá e por isso que eu estou falando. Então, essa habilidade social era desenvolvida nelas lá também. E as habilidades, cada um tem um gosta de bola, outro gosta de cantar, outro gosta... Enfim, as habilidades pessoais também são vistas. Sim. Né? A gente vê como cada indivíduo mesmo, né? E a Vanessa gosta de dança. Mas ela não gosta muito de falar em público. Eu pego a dança para ajudá-la a falar um pouco mais. Mas ela não vai ser um Silvio Santos. Mas ela vai conseguir dizer o que ela pensa, né? Então, realmente é isso. Trabalhar nas individualidades. E dentro delas, traçar estratégias que atendam essas individualidades, né? Porque aí eu vejo essa criança. Quando você vê, você compreende, o seu trabalho vai ser de forma a atender o que ela precisa. Quando ela se sente vista também, ela se sente mais à vontade de explorar e de falar o que ela realmente pensa.
né? Não assim, eu não vou ser julgada e condenada insuficiente por eu falar determinadas coisas, É. né? Eu já falei aqui, né? Todo ser humano quer ser visto, né? E quando a gente é visto, a gente fica seguro, confortável para ser quem a gente é, Uhum. né? É. E aí é o não julgamento. Não dizer se essa criança está certa ou se está errada, se o ponto que ela está pouco, está muito. Não, é trabalhar em cima do que ela é, do como ela chega para mim. E a partir daí, um passo a mais, uma conquista a mais, uma aprendizagem a mais, né? Então talvez seja por isso. Os nossos alunos saem com ótimos cálculos matemáticos, porque eles contam muita pedrinha, contam muito material, conta jabuticaba, conta cerola, conta graveto, separa, junta, divide, e a gente está questionando o tempo inteiro. É uma das coisas que eu Enquanto percebi outras crianças quando eu estive lá. estão, às vezes, sentadas 4h30, Tendo que decorar, né? tendo que decorar. Memorização hoje é dispensável, no sentido de que aqui já está tudo memorizado. Uhum. Como eu uso todo esse conhecimento que é o diferencial, né? A gente fala, no mundo aí corporativo, fala muito das habilidades, né? Então, hoje não se contrata mais por técnica, né? As hard skills. Uhum. E aí estavam falando de soft skills, que são as habilidades emocionais. E hoje já está se falando de med skills. O que é med skills? Aquele conhecimento que é extraordinário. Olha só para onde a gente está indo. E como que esse conhecimento, sabe aquela pessoa que faz aquela coisa, não, mas ela não posso falar palavrão, né? Ela é fantástica, Pode, a gente ela é corta. fora do normal, tem só ela sabe fazer, né? Não são necessariamente as altas habilidades. Uhum. Porque ter altas habilidades não significa ter sucesso. Porque ele pode ter uma demanda social e emocional que É, verdade. É uma que carga muito grande. tampa Muito. todo o cognitivo, É. todo o potencial cognitivo, Uhum. né? Então, assim, às vezes uma criança que não tem um QI normal, mas que ela teve um estímulo, teve incentivo e principal, né, nas med skills, é a questão do desenvolvimento da criatividade. Então, quanto mais a escola não podar a criatividade, mais ela consegue potencializar todas as habilidades que a criança tem. O fato é que hoje a gente ainda tem as escolas que formatam e não dão lugar para a criatividade. Então, a minha escola a minha escola escuta, vê, quer saber. Como você está pensando? Por quê? Para quê? E aí, o que a gente pode fazer? Isso não poda. Isso incentiva e potencializa, né? Uhum. Então, quando a gente pensa que essas crianças são diferentes, são, porque de fato elas não estão lá memorizando, não estão lá só recebendo conhecimento, elas estão vivendo tudo que a gente propõe. Vivendo é também pensando, teorizando, questionando, concordando, não concordando, porque para mim elas podem descobrir uma coisa nova Uhum. a qualquer momento. Sim. Elas são construtoras de cultura e de conhecimento. E eu não posso podar. Eu não sou a dona do saber mais. É, perfeito. Aqui, ó. E as crianças lá se sentem seguras. Então, elas não estranham, ficam o dia super bem. Eu posso falar isso porque eu estive lá por um tempo. Elas se sentem seguras, amadas, ouvidas, resumindo em tudo. Resumindo também, criatividade é repertório, né, Lili? Criatividade E é se você repertório. ficar o tempo todo em cima de uma apostila, vendo paredes, a criatividade não vai desenvolver. A escola tem flui. que entender, e aí eu fico muito preocupada, porque a escola ainda está. Nós passamos pandemia trouxe uma aceleração do digital anos-luz, Sim. né? 50 anos em um. Antes a gente tinha mudanças de fases, né, da humanidade, né? Revolução Industrial, tal. Era, às vezes, até de 120 anos. Uhum. Sim. Hoje você pegou aí no pós-pandemia, a pandemia deu uma aceleração
recorde e sem volta. E ela vai ser cada vez maior. Uhum. E a escola ainda está há séculos passados. As crianças ainda estão sentadas, ouvindo, vendo a nuca do professor, no máximo com marca-texto, não podem falar, não podem opinar, não podem discutir. Isso é um assassinato à criatividade. Como você mesmo diz, criatividade é repertório. Repertório você não dá. As crianças adquirem vivendo. Você Se não adquire através dos vive, sentidos, né? Se não vive sentindo, vendo, ouvindo, cheirando, opinando, ela não adquire repertório. Não adianta você falar assim, olha, o gosto disso é assim, assim, assado. Não. Ela não experimenta, ela nunca vai A saber. maçã é ácida. Não, ela nunca vai saber. Então, repertório se adquire vivendo, né? Ninguém dá. E criatividade requer repertório. Você falou também sobre a digitalização rápida demais. A gente está vivendo um momento que todo mundo está emocionalmente fragilizado. A gente não é alfabetizado emocionalmente. E já entra essa tecnologia toda. E para lidar com isso? Como que as crianças estão recebendo isso? Os pais estão recebendo isso? Vanessa, eu vou te ser bem sincera, eu acho que a gente está vivendo um caos sem consciência de caos. A gente está vivendo um adoecimento sem consciência, e é um adoecimento e um caos coletivo. Uhum. Todos nós. Não tem assim, não. Tá parecendo normal, né? É, É o novo normal. mas não dá pra essa ficha vai Tá ter que comum, mas cair. não é normal. Essa Tem que ficha entender. vai pra ficar ter que assim. cair. Essa Uhum. ficha vai ter que cair. Porque, inclusive, isso tem impactado no desenvolvimento das crianças. As crianças estão muito diferentes pela percepção, pelo comportamento dos adultos. E muitos agravantes de doenças estão chegando nas crianças. Por exemplo, o índice de suicídio tem aumentado, né? Esses números não são divulgados, mas tem aumentado. E tem chegado cada vez mais na primeira infância. É isso que eu ia falar, porque na infância eram raríssimos os casos, né? E agora, pelo que eu vi também, uma pesquisa recente, está tendo muito caso de criança ali com 8, 7 anos de idade. Isso é assustador. É. E é muito E muito triste. assustador. Não existia isso na Não infância. existia isso. Assim, a gente via a partir ali da adolescência, e nem tanto mais, era jovens Claro. e pra cima, mas ainda na adolescência você ouvia falar. Agora, criança de 7, 8 anos é É muito triste. uma facada no coração, É. cara. A gente que é mãe, então. O coração chega a apertar, né? E a gente tá vivendo como se isso não estivesse existindo. Uhum. E tá aí. E a gente também está vivendo como se fosse só na casa do vizinho, né? O modelo de família disfuncional foi atualizado. Como que era uma família disfuncional? Pai que bebia, batia, não era? Uhum. Ou A tinha família vida louca, droga, né? né? Não era assim? Sim. O modelo foi atualizado. Hoje a gente tem uma família muito tranquila. Pai trabalha normal, a mãe também trabalha normal, cuida da casa, o filho estuda, a filha estuda, todo mundo vive, não tem briga na casa. Mas o que faz essa família ser disfuncional? Cada um no seu canto? Cada não, um no não seu- fala. Não O há silêncio. conexão. Não há conexão. Zero conexão. Né? Quem assistiu o filme Adolescência viu que aquela família, aparentemente, era uma família, apesar de a gente conseguir visualizar muita coisa ali. Uhum. Mas era tida, né, como família. Então, o modelo de família disfuncional foi atualizado. Essa família é altamente disfuncional. E ninguém tá vendo. Uhum. Ou está vendo e tá tocando barco, fingindo que não está vendo. Eu acho E que tá por aí, aí. aquele perigo dos filhos que estavam na rua, continua, a rua tá perigosa, né? Mas nós não temos mais limites territoriais como a gente pensava antes. Lá na rua é perigoso, não. Dentro do quarto é perigoso. É perigoso. Porque dentro do quarto tem pedófilo,
tem traficante. Dentro do quarto do seu filho, tem pedófilo, tem traficante. Tem uma pesquisa que saiu, ela não foi feita no Brasil, mas foi feita nos Estados Unidos e alguns outros países, que diz que os adolescentes de hoje já viram não sei quantas, eu esqueci o número, mas não sei quantas horas a mais de pornografia e violência do que os adultos. Nossa. Deus. Como que uma criança, eu fico arrepiada, porque isso é muito pesado. E isso está dentro do quarto da nossa casa. Onde a gente acha que é seguro. E eu acho Não é também seguro. que tá tendo uma falta de limite. É aquela questão, eu confio no meu filho. Beleza, eu confio nas minhas também, mas eles não têm um amadurecimento cerebral para entender determinadas coisas. Não dá para você confiar 100%, você tem que pôr limite. Ele tem que entender o que é autoridade, o que é... Enfim, é autoridade mesmo. Pode, não pode. Pode, não pode. Você não está Limite. invadindo a intimidade do seu filho tirando o celular. Isso. Entende? Uhum. É porque as coisas estão muito confusas. É isso. A gente está num caos, numa confusão, como tá todo mundo, então acha que é assim mesmo, mas não é. E aquele medo de ofender a criança. Entendeu? Tipo assim, ó. Na minha época, eu fazia uma coisa errada, minha mãe me chamava atenção. Hoje em dia, parece que os pais têm medo de chamar a atenção do filho. De os filhos deixarem de amar os pais. Eu acho que também tem isso também. Porque assim, eu não vou falar isso porque vai que ele deixa de gostar de mim. E aí eu não vou chamar a atenção dele, vou deixar... Sim, eu acho que assim, entra nesse mérito também, mas eu acho que é um mérito de tipo assim, eu não posso magoar meu filho. Sabe? Não sei se é a questão de amar ou não. É essa questão emocional, nossa, ele é fragilizado emocionalmente, sabe? É um- o que eu tô Precisa falando. tirar a venda que tá nos olhos. É um de todo conjunto mundo. de coisas. É um conjunto né? de coisas. Tem isso de... Eu adulto, nós estamos com adultos infantilizados. Uhum. Adultos que não cresceram, que têm suas dores com seus pais, com suas mães. Sim. E aí não querem sofrer com seus filhos e querem que os filhos sejam o troféu que me abastece. A E aí eu não extensão do ego. Isso, Não é? a extensão do O filho ego. não é um ser humano É, separado não. dele, é a extensão do Ele ego me dele. abastece, É. né? E como ele me abastece, como que eu vou deixar eles magoar comigo? Não, Uhum. não posso. Isso fere a minha criança. Uhum. Tem esse ponto, né? Ao mesmo tempo, eu não quero ter trabalho de ficar no embate, por quê? Eu confio no meu filho. Ele não tem maturidade neuronal para dar conta do que está recebendo. Não tem. E aí, essa família, esse novo modelo de família disfuncional, ele está deixando entrar outros modelos de educação para os filhos. Porque eles não têm conexão. Quem que está educando esses meninos? O outro do mundo que o veio blogueirinho. aqui. É. Que pode ser o tigrinho, as bets, pode ser o pedófilo, pode ser o time lá do jogo que vai dar um desafio que é pra colocar fogo no mendigo. Gente, não pense que está longe. Não pense que está longe. Está dentro das nossas casas. E não é da sua não. Da minha também. Uhum. Das nossas De todo casas. mundo. Onde tem um telefone, Então não tem limite Vai ter uma territorial da rua que é perigoso. Dentro do quarto é perigoso. E essa família disfuncional está achando que tá tudo normal. Ela é uma família disfuncional, altamente disfuncional. E as crianças, como a gente não está dizendo sim, dizendo não, deixando viver frustrações, deixando viver dores. Eu tenho pais que não querem que as crianças se arranhem. O joelho caiu, ralou o joelho. Isso faz parte, isso me dá arcabouço neurológico, ferramentas, amadurecimento para que eu consiga dar conta depois de um cair adulto. Uhum. Então eles estão sem esse desenvolvimento. Nós estamos numa era de alta inteligência, de alta informação, né? Uma era de globalização de conhecimento. O conhecimento está para todos, mas de poucas habilidades para usar os conhecimentos. Então eu não consigo ter resiliência porque não posso sofrer nada. As crianças não podem. Uhum. Eu tenho mãe que vai lá, ele não quer vir pra escola porque o coleguinha colocou língua pra ele, né? Uma língua, ela é uma boa oportunidade pra elevar a autoestima, falar, que você colocou língua pra mim? Também tem língua, ó. E segue, vamos. Uhum. Um ralado é uma ótima oportunidade pra aprender que machuca, dá casquinha,
sai sangue da casquinha, depois sara. Só que as crianças não estão vivendo isso. Causa Então, e consequência também, né? causa, consequência, merecimento. Para eu ter isso, eu preciso trabalhar para isso, fazer algo para conquistar. Então tá uma geração altamente fragilizada, em que de tanta violência que tá recebendo, tá começando a achar que pode matar. Eu tenho criança de 3 anos que quer nos matar e pergunta qual o dia que eu vou poder jogar uma bomba aqui dentro. É o que ele vê o tempo inteiro no TikTok, né? Então, é muito sério. Eu tenho criança de 5 anos que a gente vem dizendo, aqui a gente não briga, aqui a gente não bate, aqui a gente não resolve assim. E ele agora com 5 tá. O dia que eu sair daqui, eu vou bater. Então, a escola tá segurando, o sistema familiar não tá olhando para isso, para essa violência que ele tá tendo acesso. E aí, lá que é o sistema primeiro dele. Então, o dia que eu me livrar de vocês que estão o tempo inteiro me podando, eu vou bater. Então, é uma geração que está vindo banalizando morte, né? Vocês viram lá, aquilo é muito real. Ele não sabe que matar não existe mais. Ele só sabe que aquilo que me incomoda eu quero tirar. Eu não quero mais comigo o que me incomoda, inclusive matando. Isso é real. Isso é muito certo. Eu não estou dizendo de algo que está longe. Eu estou dizendo de algo... Vocês estão vendo quanto que está aumentando de agressão a professor, É demais. né? Então, os assim... próprios pais, né? Os próprios Eles vão lá pais, e acham né? que... Então, assim, não é uma geração... A gente tem que entender que esse mundo nosso já passou. Que essa geração está num outro mundo. Só que a gente não está olhando para isso. A gente não está olhando. As crianças estão trancadas nos quartos com seus celulares, sendo educadas por outros modelos. Modelos altamente violentos, agressivos, de muita sexualidade, de bullying, de não quero ser incomodado, de não frustração, e não estão desenvolvendo resiliência, empatia, cooperatividade, amorosidade, afeto. E nessa família em que não tem conexão, esse ser que chegou no mundo e lê que esse sistema é assim, então ele acha que é assim mesmo. Ele não experimentou. É a lente dele. É a lente. Ele ainda não experimentou. Agora, nesse final de semana, uma das palestras lá que a gente ouviu me deu um exemplo simples e que a gente precisa entender que não é saudosismo. Quando o pai, ou o vô, ou a avó sentava para descascar a laranja pra gente, sem ferir, fazer aquela tampinha, Era a coisa mais furar. Quem tá descascando laranja pros filhos? Tem gente que nunca descascou uma laranja pro seu filho. Isso é simbólico, né? Isso é simbólico. Quais as memórias afetivas que essas crianças estão tendo? A gente não faz bolo em casa mais, Não. A nossa geração foi As minhas premiada. cobram. As minhas cobram. né? E tem que Eu fazer. até tento, porque isso é mas memória não dá muito afetiva. certo, não. Isso é Meus memória bolos afetiva sempre- de cheiro, de gustação, É. de paladar, de espera. Outra Fazer o bolo, esperar assar, esperar esfriar, eu comer acho- junto. Tudo tem um ciclo. Processo. Os meninos não estão vivendo processo. Eles acham que o bolo vem da padaria, que a pizza vem da pizzaria, O leite vem do que o leite vem do supermercado. E eu quero agora e eu tenho agora. Mas não é assim. Eu acho que eles não vão ter a oportunidade que a gente teve, que é as lembranças de quando brincava com os outros primos na roça, subia numa árvore, corria no campo. Isso. Hoje- Quebrava o braço 3 vezes, Isso. igual eu. Você tem memória. Hoje eu falo, graças a Deus, eu tive uma infância assim maravilhosa. Eu Só também. que hoje, infelizmente, a minha filha não tem tanta essa oportunidade como eu tive. Uhum. Porque além de não ter. Antigamente era uma família grande, então eram muitos primos. Hoje em dia, cada família quer ter no máximo 1, 2, então acaba que não encontra a vida corrida. Então, eles não estão tendo essa oportunidade. Mas o que a gente precisa cuidar pra gente também não ficar resistente à evolução, né? A gente não pode ter um amor um amor ao antigo e uma resistência a tudo que é novo. De fato, é uma outra sociedade. E isso é a primeira coisa pra gente ver. Uhum. A gente tá achando que não é uma outra sociedade. É uma outra sociedade.
Nossos filhos, nossas crianças estão num outro tempo ainda mais diferente do nosso. Sim. Né? O que a gente pode fazer para conectar? Eu não posso brincar mais na rua. Não, mas como que a gente pode fazer? Porque aí desconectou total. Nem dentro de casa se come junto. Uhum. Nem dentro de casa. Renata, a mamãe quer saber como é que foi hoje a aula. E não é ficar com todo dia faz aquela arguição com o menino. Como é que foi? O que seu professor falou? Não, não é isso não. Nós vamos falar aí de controle também, né? Mas é bate-papo. Nossa, mamãe foi ali, comprou uma carne, encontrou com essa pessoa. E como é que foi lá na escola? Você encontrou com alguém? Não sabe nada. Não se sabe das crianças, não se sabe dos adolescentes, não se sabe nada da vida um do outro dentro da própria casa. Não se come junto, né? Então, dentro dessa realidade, o que a gente pode fazer para conectar? É isso que eu ia falar. Como que a gente toma as rédeas dessa situação? É analisando dentro da sua possibilidade. Porque não vai ter jeito mesmo, talvez, de brincar na rua. Uhum. Né? Talvez a gente não vá ter mais isso. E aí, é entender que a tecnologia, ela é positiva, não tem volta. A gente tem uma previsão que daqui a 5 anos os robôs estarão chegando nas casas. Aí eu quero um para limpar minha casa e faxinar. Eu vi uma ótima. Diz que em 5 anos chega. As humanoides que vão limpar a casa. A ideia, né? O conhecimento é perigoso. Ele é muito perigoso. Se ele é mal utilizado. Primeiro que a gente tem que se abastecer de valores. Nós somos exemplos para as crianças. Qual representatividade que eu tenho para essa criança que está mergulhada no digital, que está chegando robô, que está chegando namorado virtual, cachorro robô. Então, eu preciso ter uma base de valores para eu passar para essas crianças, senão elas não vão ter acesso a isso nunca. Porque os modelos são diferentes, são totalmente digitais. Com quem que ela vai construir? Com os adultos, né? Então, assim, isso não tem volta. O que a gente precisa olhar a gente está se distanciando do humano, a gente. Nós estamos nos desumanizando. Sim. E aí a gente precisa ver que a inteligência artificial, ela nunca vai fazer o que o humano faz, que é do afeto, que é do olhar. Exatamente. E todos os estudos já estão... Isso eu já tinha crença. É engraçado que no congresso eu falei com a Micaele, minha coordenadora, eu falei, isso eu já tenho como crença desde quando eu abri a escola, do olhar, da escuta, da conexão. E agora foi um congresso todo em cima disso. Porque ou a gente volta a se humanizar, né? Ou a gente não vai ter salvação. Porque o aquecimento global tá aí, os robôs estão chegando, e é para melhorar a nossa vida. É para não ter pessoas, por exemplo, recolhendo nosso papel higiênico. É para um robô fazer isso. Sim. Né? Uhum. É pra gente ter tempo sobrando, né? Mas se a gente não cuidar do que é humano, que é de valor, a gente não vai conseguir usar toda essa tecnologia que vai vir. E aí, quando eu falo que conhecimento também pode ser perigoso, você pega quem foi o maior influenciador da humanidade? Jesus. Humano, assim, tirando Jesus. Jesus era humano, né? Eu acredito que ele veio à Terra e tal. Mas vamos pensar aí, o segundo, então vamos dizer. Depois de Jesus, quem foi o maior influenciador da humanidade? Tô com medo de falar. Hitler. Eu ia falar. Você ia falar Eu Hitler? ia falar. Eu fiquei caladinha, Hitler. que eu pensei, gente, tô muito pessimista. Não, Hitler. é Hitler. Hitler foi o Com maior certeza é o influenciador da humanidade. Você vê, o Hitler ele conseguiu embutir uma narrativa na cabeça das pessoas que dizimou milhões de pessoas. Então, eu acredito sim que é o Hitler também. É o Hitler. E não se iluda de que essa porção de conhecimento que está chegando, e aí abastecida por inteligência artificial, só o humano vai salvar. Porque senão é muito conhecimento mal usado. E ele já está sendo mal usado dentro da nossa casa. Os adolescentes, eles não dão conta de... Entende por que o conhecimento também pode ser perigoso? Tem uma porção de informação na mão do adolescente. Ele não tem maturidade neuronal. Então faz mal. Então ele começa a achar que matar
É normal. É normal. É. Se cortar, é normal. O bullying aumentou não sei quantos %. Por quê? Porque tá aqui passando como valor para eles. Então, enquanto a gente, adultos e escola, nós somos a grande aldeia que educa. Então, todos nós somos responsáveis por todas as crianças e adolescentes. A gente é responsável por quem vem depois da gente. Quem vem antes da gente é responsável pela gente. A gente é responsável por quem vem depois. Então, o meu filho também é sua responsabilidade. É toda uma aldeia. Se a gente não se fortalece em valores, a gente... Da onde que eles vão aprender? É. Não tem. O sistema é todo caótico. Aí eles fazem essa leitura de vida e não aprendem sobre humanidade, sobre humanização. E aí é o seguinte, nessa aceleração de desenvolvimento tecnológico, é humano. Ou salvam-se todos, ou salva-se nenhum. As geleiras estão derretendo rapidamente. O Rio de Janeiro já é a segunda cidade do país em risco. Vocês sabiam disso? Não. É uma outra que eu esqueci o nome. E o Rio de Janeiro. E ninguém tá falando nada. Mas ninguém tá falando nada de um monte de coisa, né, Lídia? Justamente. Ninguém tá falando nada de um monte de tentando todo. divertir aí todo mundo com coisas Uhul, até vambora. supérfluas. Banais. Bebê reborn que veio, é criança que tá fazendo vídeo no lugar de um adulto, né? Eu não sei como é que fala aquela. Estão tentando, né, de todas as formas, tirar a gente do que tá acontecendo no Que é mundo mesmo, importante, que é na verdade. importante. A gente tá A distraindo. gente está distraindo muito. É. Eu acho que é hora de tirar a venda e começar a pensar. Eu sou responsável, eu tenho que mudar, eu tenho que entender, porque eu tenho uma geração aí que depende e que eu sou responsável, que eu aprendi aqui agora, Isso, né, Lídia? nós somos responsáveis por essa geração que tá aí e que já tá adoecida. É. E que está adoecendo cada vez mais cedo. Se eu pego hoje criança de 3 anos que já tá falando que tá passando mal, que tá com ansiedade, que quer matar, né? E já tá adoecida. Que já tá falando palavrões assim. Eu peguei uma estagiária, falou, Lília, eu nunca vi uma criança dessa idade falar esse palavrão. Falei, bem-vinda. Bem-vinda, porque na casa fala o tempo inteiro e aí ele chega na escola. E aí eu preciso ser muito forte e muito emocionalmente preparada para eu não me atingir. Aquilo não é comigo. Mas, Vanessa, aqui você não vai falar isso, porque aqui a gente não fala. Aí ele fala de novo. Você não vai falar. Né? Ontem a gente tava com um lá que falou, eu vou quebrar a sua sala. Eu falei, você não vai quebrar a minha sala. Só que ele nunca ouve não. Né? Então eu tenho... Aí os adultos que querem educar e pontuar, eles estão tendo que gastar uma energia muito maior. Mas precisa. Porque senão... E aproveitando, Lília, você acabou falando aí da questão dos pais, né? Você acha que o excesso de proteção e controle, ele ajuda, dos pais, né? Ele ajuda ou atrapalha? Eu penso assim, eu não gosto muito de generalizações, mas todo excesso é prejudicial, eu vou me permitir, né? Então, eu acho que todo excesso é prejudicial. Há famílias hoje altamente permissivas. Tudo pode, né? Ninguém põe a ordem. Ah, Lília, mas ele quer. Ah, Lília... Blá, blá. É altamente prejudicial, porque ele não se forma para esperar, para respeitar, para ver o outro, para entender que nem tudo que a gente quer que a gente pode, para se frustrar. E a vida, ela mostra, né, tapa na cara. A vida continua, eu vou dizer, até pior. Isso, ela te mostra de uma forma mais dura, né? E isso é a lei da vida. Então, se você não ensina em casa, o traficante pode ensinar. E ele bota no colo. Bota no colo e cobra. Ele cobra o colo, né? Então, a permissividade é altamente prejudicial. E nós estamos vendo muitas famílias altamente permissivas, em que a criança não está em desenvolvimento, principalmente de 0 a 6, que é a grande janela de aprendizagem. É ali que o estímulo tem que acontecer de forma muito intensiva e muito adequada. Porque o que você joga é terreno fértil. Então, você tem que saber o que você está plantando. Porque a colheita vai vir. 0 a 6 é a alta temporada de plantio. Então, se é muita permissividade, é prejudicial. Se é muita cobrança, também é prejudicial. Aquela família que está o tempo inteiro monitorando
a criança começa a achar que ela não é capaz. É. Ela não desenvolve autoestima. Ela começa a funcionar através de comandos só, Ela né? só funciona por comando. Se não der comando, ela não cumpre. Precisa de validação. O tempo inteiro. Tá bom, esse aqui tá bonitinho. Meu desenho, professor, meu desenho tá bonito. Tá bom, a minha flor tá bonita. O tempo inteiro. Ela não caminha sem comando. Ela não sabe guardar a mochila, as coisas da mochila dela, se não der comando. E ela guarda, ela ainda vai querer validação. Então a autoestima vai lá pro pé. Autonomia zero, né? Então tem a família que permite, deixa tudo. A que controla demais, né? Que é o outro extremo. Os dois prejudiciais. Tem no meio aqui também uma que é a que tá o tempo inteiro disponível. Porque eu tenho que brincar com ele, porque eu tenho que fazer com ele, porque eu tenho que... Também é prejudicial, sabe por quê? Não gera desejo. Ele não precisa desejar nada. E desejo vem da falta. Quando não me falta, eu não tenho desejo. Por que esses meninos não querem estudar? Primeiro que eles têm um professor falando que não precisa mais estudar. Você ganha dinheiro com a Beth, que você ganha dinheiro com o Tigrinho, que você ganha dinheiro fazendo vídeo bobo. Segundo, que estão abastecendo, algumas famílias estão nesse meio aí, permissividade, excesso de controle ou muita disponibilidade, que está o tempo inteiro disponível. Eu tenho criança que não quer. Criança que é o auge do querer, Não quer nada. não quer. Não quero. E não quer mesmo. E aí em casa tá o tempo inteiro na dopamina, que é sentada com o celular. Dopamina. Quer ir pra escola, pra professora? Não, agora é aqui. Agora pode. Sobe. Agora não. Agora nós vamos fazer isso. Corre. Pula. Um Hora do jogo. lanche. Uma queimada. Não quer. Então, são excessos e todos os excessos são prejudiciais. Muita permissividade, muita disponibilidade e muito controle, que hoje são os perfis que eu vejo das famílias. Isso tudo em excesso é problema. E esse da disponibilidade também, eu também acho muito grave, porque quando morre o desejo no ser humano, não se produz mais nada. E eles estão começando uma vida. Desejar construir sua casa, construir sua família, conquistar seu carro, sua faculdade. Não tem desejo. A gente tá vendo crianças de baixa idade, bem novinhas, sem desejo nenhum. O que nos move é o desejo. Se eu não tenho desejo, pra que eu preciso viver? Eu vou viver pra quê? Aí você vê também como é que impacta lá no suicídio, né? Então é um bolo aí que tá muito confuso. Lilian, como que você vê a inclusão hoje nas escolas? A gente começou a falar de altas habilidades, né? Que também faz parte da inclusão, né? Olha, a inclusão tá um caso muito sério. E isso vai explodir. A Constituição diz que as crianças devem ser matriculadas preferencialmente na escola regular. E não obrigatoriamente. Mas aí há outra lei que diz que a gente não pode negar matrícula de inclusão. Aí há essa interpretação de que incluir é matricular. Botei pra dentro, tá incluído. Não. Colocar a criança junto com as crianças típicos e atípicos requer um olhar muito diferenciado. E não é o que não está acontecendo hoje. Hoje é matrícula a qualquer custo. E eu falo que inclusão não é seguir a lei ao pé da letra. Porque colocar a criança para dentro e matricular, inclusão não é matrícula. Não garante que ela está incluída. E a inclusão, a demanda de inclusão tem aumentado tanto que está ficando sobre-humano. Tem escolas que estão com 25 crianças e 10 de inclusão. E aí estão exigindo que o professor seja, por exemplo, um médico cardiologista que vai fazer a cirurgia de adenoide. Ele não dá conta. Se o clínico tiver dar conta de todas as especialidades como um especialista, então ele é um robô. E o professor não é robô. Ele não vai dar conta da diversidade que está dentro da escola, no entendimento de que para incluir tem que aceitar
todo mundo tem que ser colocado na escola regular, a né? todo custo, né? Então eu falo muito assim, eu obrigo o outro a namorar comigo? Não. Não. Então eu tenho que ver se o outro tem para me oferecer. Na inclusão, há vários níveis de neurodivergentes, há vários níveis de deficiência. Então, eu não posso querer que um doente renal que faz hemodiálise toda semana viaje comigo pra praia. Eu estou excluindo? Eu não estou excluindo. Uhum. Então, a inclusão como está acontecendo hoje no país, ela precisa ser repensada. As escolas especializadas precisam ser reestruturadas, aumentar o número de escolas especializadas, porque as escolas regulares não estão dando conta da quantidade de crianças de vários níveis diferentes, todas juntas. Então, a professora está no caos de atender uma criança que está em crise, que está quebrando a sala inteira. As outras crianças que estão olhando para aquilo estão vendo. Uma criança que é zero linguagem. Uma criança que é altamente agressiva, que não suporta barulho, não suporta muitas crianças, mas tem que estar ali no meio. Isso não é inclusão. Não é inclusão e, inclusive, exclui os típicos, porque eles não estão sendo atendidos, porque a professora tem que socorrer. E outro dia, e não é falta de pessoas, né? Porque ele tem direito a um acompanhante. Ele tem o direito a um acompanhante a partir da avaliação da escola. Aí a escola avaliou que ele precisa, ele coloca. Primeiro, que não é fácil achar essa pessoa, porque ela não é especializada. Uhum. Né? Então, querem um atendimento especializado nas escolas regulares, mas as escolas regulares não são especialistas. E por mais que a gente estude, a diversidade é muito grande. Não consegue atender. Altas habilidades de vários níveis, TEAs de vários níveis, deficiências mentais de vários níveis, TOD, TDAH, tudo junto, típicos, atípicos, tudo junto e misturado. Qual é o especialista que dá conta disso? E aí precisa avaliar se isso é inclusão ou não. Porque na minha concepção isso não é inclusão e está causando um adoecimento nos professores. Os professores estão entrando em colapso, porque se vem diante de uma diversidade que é humanamente impossível atender quando você tem 25 crianças e 10 crianças atípicas. E aí ele sofre, porque ele quer, mas ele não dá conta. E pode dar todo o suporte de curso do mundo, mas ele não vai ser multi-especialista. E isso acaba prejudicando a própria criança que está sendo inclusa, né? Porque o professor ali não é especialista. E ele poderia estar em um determinado local que tenha a pessoa indicada para aquele tipo de... Com o atendimento que são dos AEEs, né? De especialização. O que ele precisa? Isso. Né? Então, assim, na escola, a gente faz o nosso máximo. Precisamos estudar mais? Precisamos. O professor desconhece muita coisa. O professor estuda pouco. Mas, diante desse cenário hoje de inclusão, eu acredito que ele pode virar noites estudando, que ele não vai dar conta diante da quantidade e diversidade. A gente precisa repensar as escolas especializadas. E não é aquela escola que segrega. É aquela escola que, para esse nível, eu tenho esse atendimento. Para esse nível mais grave, eu tenho esse atendimento. Para esse nível, eu consigo dar suporte para a escola regular. Né? Porque a gente quer que a criança entre na escola regular e desenvolva. A gente não quer que ele fique lá só por estar. A gente quer que ele desenvolva o máximo, né? Tem que fazer sentido. Quando fala, por exemplo, que a minha escola está criando altas habilidades, é porque a gente cria todas as estratégias. A gente montou agora nas salas os TIs, Territórios Inventivos. Esses TIs são espaços em que as crianças, e aí não são só para os altas habilidades, é muito para eles, mas todos ganham. Ele terminou isso aqui, ele vai numa proposta que está ali no canto da sala, que é de uma montagem, ou que é de uma construção, ou que é de uma leitura, está disponível e ele transita por isso e ele se abastece. Né? Então a gente criou agora os TIs, Territórios Inventivos, em que as crianças podem transitar, criar, se abastecer, explorar. E aí a gente levou isso para uma casa
de um altas habilidades. A mãe não sabia o que fazer, porque ele tava o altas habilidades. Quando ele não é abastecido, e abastecer um altas habilidades não é só dar coisa pra ele fazer. Não é dar um bloquinho de atividade a mais de matemática pra ele fazer, não. Isso é um saco pra ele. Mas é discutir sobre, ele tá falando de planeta, ele tá falando de terremoto, ele tá falando de dinossauro. E você entrar nessa onda com ele quer construir coisas, como é que funciona. E aí, eu já tinha vivido isso com uma família, eu sugeri, porque quando ele não tá abastecido, o comportamento ele começa a bater, ele começa a transgredir, né? Esse cérebro dele que é muito acelerado, não tá abastecido. E aí a mãe falando, eu não aguento, porque eu não sei, ele me enfrenta, eu não sei o que fazer. Falei, monta cantos no quarto dele. E ela mandou as fotos. E a coisa virou outra. Ele constrói o tempo inteiro, ele monta, ele desmonta, ele cria história, ele tem ferramentas reais para criar narrativas e para abastecer o cérebro dele. Então, isso a gente vai fazendo. A gente cria de 1000 estratégias, mas há situações, níveis de crianças de demanda de inclusão que a gente não vai conseguir atender. E aí, só para cumprir que tem que matricular, será que isso é inclusão? Será que isso está atendendo essa criança? Ou está excluindo mais ainda? Que ilusão é essa de pôr o portão para dentro, eu estou incluindo? Né? E fora isso, também as escolas que não fazem nada. Põe para dentro e não faz nada. Eu estou falando da minha escola, que dá o sangue e que vai... Se for para montar um laboratório, a gente monta e que tenta abastecer. Mas mesmo assim, eu vejo que há níveis que a gente não vai conseguir atender. Né? E olha que bacana. Essa informação que ela passou, se todo mundo soubesse, todo mundo falasse para os pais, monta ali um laboratório pro seu filho, para ele dar, para ele praticar. Gente, olha. A mãe foi numa oficina, Gente, e não é coisa cara, não. Foi fácil de resolver. A mãe foi numa oficina mecânica e pegou restos da oficina Tá mecânica. vendo? E montou. Eu tenho as fotos que depois eu mostro pra vocês. Foi numa marcearia, pegou diversos toquinhos e montou. Foi no outro cantinho, ela pôs papel, canetinha. Entende? São coisas simples. Teve uma outra família que a gente orientou, que ela levou, que ele era apaixonado com construção. Ela levava... Eu falei, quando você for fazer compra no supermercado, você vai pedir tudo em caixas. Ela abastece ele de caixas. E ele monta avião, monta celular, monta carro, monta tudo. Vou te Ele é mostrar, doido então, por o engenharia. quartinho da bagunça lá em casa, pra você ver como que é. Não podemos matar a criatividade. A criatividade é que vai salvar o mundo. E ela de 0 a 6, ela tá... A Lavínia, ela pega panfletos do supermercado e pega caixa. Aí ela recorta os desenhos e faz os mínimos pro mercado. Faz assim, o produto. O produto. Mas aí primeiro ela cola, ela faz o formato certinho. Por exemplo, a margarina, ela pegou o negócio de remédio. Aí ela cortou, ficou aquele fundinho e colocou a margarina assim em cima, assim. Você vê que bonitinho? Olha, gente. O mercado inteiro. Aí, entende? O quanto que isso abastece de repertório, né? E as crianças não estão vivendo isso, né? Lília, prazerão ter você com a gente novamente. É sempre um prazer inenarrável ter você aqui. Muito bom. E pra Até quem... muito rápido, né? Essas Passa coisas. muito rápido. Volta Poderia mais ser vezes, Na né? próxima vamos gravar um de 5 horas. Aqui, mas para quem quer ter um contato com você mais perto, onde que te encontra? Rede social? Minha rede social, Lília Coimbra Pedagoga. E na escola Tindolelê. Então aberto. Show. Valeu demais. Foi ótimo. Obrigada. Agradecemos ao nosso patrocinador Chama Burger. E para continuar acompanhando os nossos episódios, siga-nos em nossas redes sociais.